Mas vamos lá, gente. Vou começar, porque né, a gente dá um tempinho aqui, uns minutinhos. Foram 2 minutos, eu também vou fazer uma introdução. Quem for passando pela live aí vai começar a entender também, porque eu vou estar nessa parte introdutória do tema. E vai dar tudo certo, todo mundo vai entender mesmo quem entrar aí um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá. O que é esse grande objetivo dessa semana que eu trouxe aqui para as lives? É justamente falar sobre a nossa função biológica através da lateralidade que nós exercemos aqui no mundo, né? Que a gente traz essa lateralidade de base como a nossa essência, tá? E a partir dessa lateralidade é onde a gente começa a interagir aí com o bando, com o mundo, a gente vai para o nosso território, a partir disso que a gente traz como lateralidade de base, tá? E assim, gente, o objetivo dessas lives, tá? Eu trouxe essa semana ela bem redondinha, então assim, hoje a gente vai, primeiro de tudo, fazer uma introdução sobre essa lateralidade. É importante que vocês entendam de onde vem isso, né? Porque eu poderia chegar aqui também e falar, destra é assim, canhota é assim, sexta-feira vamos dar um match no Tinder, vamos falar como que são os homens e ver o que combina com o quê. Mas é importante vocês entenderem de onde vem isso, porque aí vocês começam a ganhar cada vez mais ferramenta para olhar para isso no dia a dia de vocês, né? A ideia aqui é justamente eu tirar esse momento do meu dia, isso aqui também faz parte do meu trabalho, né? E tirar esse momento que é importante para trazer informação. Então, eu tô aqui saindo dos meus medos, saindo dos meus... enfrentando mesmo desafios para mim, porque a live para mim, apesar de eu adorar falar e vir de um universo de comunicação de 20 anos, eu sempre quis fazer isso. É diferente, né? Então, eu sempre quis estar aqui. E é entendendo também a minha lateralidade, entendendo os meus conflitos biológicos que me colocavam nessas estratégias de defesa, porque isso aqui para mim era muito perigoso. Então, se eu achava que isso aqui era perigoso, eu não ia fazer. Porque ele me coloca em conflitos, né? E conflitos que não passam por essa camada de consciência, não passam pelo nosso racional. Por isso que a gente vai tomando iniciativas na vida, fazendo escolhas, relacionamentos, coisas que a gente quer muito fazer e não faz, ou o contrário também. Então, assim, a gente vai tomando iniciativas que a gente já nem sabe mais de onde vem. E aí, eu queria muito estar aqui falando com vocês. Eu venho da comunicação, estudei comunicação por 20 anos, marketing, publicidade digital, fiz tantos cursos, sou formada em rádio e TV, trabalhei com todos os comunicadores quase do país, assim, Globo, SBT e assim, então pra mim isso aqui é muito natural, só que eu tava exatamente atrás das câmeras, como se tivesse alguém ali, só que isso aqui pra mim é muito normal, e eu não conseguia, mas por quê? Porque eu tinha os meus conflitos instintivos, os meus conflitos biológicos, então assim, eu sou, a minha história, né, eu sou esse personagem transformado, e é isso que eu quero trazer pra vocês, porque a partir do momento que eu comecei a estudar, a ir pro meu processo de autoconhecimento, a minha vida virou do avesso, com possibilidades que eu nunca imaginaria se eu não tivesse dado o primeiro passo, se eu não tivesse me aberto para o primeiro nível de consciência. Então, para muitas pessoas que estão passando por aqui, 8h26 da noite, às vezes o que eu vou trazer aqui é um primeiro nível de consciência. E é isso para mim que importa. Não é sobre se a pessoa já sabe muito e eu entrar numa desvalorização se ela sabe. E hoje eu finalmente entendi que tudo que eu trago aqui pode ser muito importante para alguém, pode ser uma primeira informação que depois seja ela vindo falar comigo para fazer um atendimento, uma jornada comigo, os meus cursos que vão vir em grupo também para falar com essas mulheres e a transformação em grupo dessas mulheres que é super importante. Eu passei por isso, então assim, independente da jornada que essa pessoa tiver comigo ou não sendo comigo, às vezes o que eu vou trazer aqui é uma primeira molinha propulsora que essa pessoa precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso sair dessa fantasia destra. Tô sendo muito destrinha aqui nesse discurso, vocês vão entender por quê.
Porque também é uma escolha de cada um. É uma escolha aqui, 8h26, as pessoas estarem aqui realmente falando de consciência, né? É muito fácil hoje em dia a gente distrair. A gente falava muito aí, de repente, numa época que chegou Candy Crush, a gente tirava sarro dos nossos pais, que ficavam ali brincando sem parar. Mas o que a gente tá fazendo da nossa vida hoje, sabe? Então, assim, por que às vezes a gente troca 8h27 da noite numa segunda-feira? Eu sei que não é fácil pra ninguém. Também não é fácil pra mim, porque isso aqui é um trabalho pra mim. Eu também gostaria de estar aqui sentada assistindo um filme, né? Mas não, eu tô aqui trazendo o que eu acho que é necessário. Então, o quanto as pessoas estão buscando o que é necessário, né? Então, assim, 8h26, quem é que tá aqui escolhendo mais consciência? Ou que tudo bem, não posso estar aqui. Essas lives, elas estão sempre no YouTube. Eu tô com o meu canal no YouTube. Quer assistir depois, numa velocidade mais rápida? Assista. Mas o importante é, arrume esse tempo para falar sobre você, para cuidar de você, né? Pega esse celular, essa fonte infinita de informação para buscar informação sobre a sua história. Tem excelentes profissionais hoje em dia e também tem o senso crítico, porque tem profissionais interessantíssimos aí usando a internet para coisas que não estão valendo a pena. Então, assim, usem a internet pra isso. É muito gostosinho ver o meme do cachorro, né? É muito gostosinho ver os memes de bebezinho fofinho brincando. É muito legal. Só que assim, isso não mexe ponteiro. E isso eu vou falar sempre. Por quê? Porque eu só posso falar por onde eu andei, né? Eu só posso falar o que é a minha verdade. E a partir do momento que eu comecei a levar a sério a minha vida e a minha verdade, foi aí que as coisas começaram a se transformar. Foi aí que possibilidades que eu nem imaginava que poderiam acontecer, aconteceram. Só que isso, né? Eu falo que eu tô aqui disponível, assim como vários profissionais estão. Não sou só eu que tô em live a essa hora, não sou só eu que estou trabalhando a essa hora, mas o quanto vocês também tiram esse momento. E às vezes vou lavar louça enquanto eu escuto a Nana falar, vou fazer alguma coisa, vou organizar a casa, vou cuidar do filho, mas eu quero ouvir, eu quero consumir, eu quero mudar, eu quero transformar. E são essas pessoas que eu quero atingir, né? Porque pra mim também não faz mais parte da minha verdade conversar com pessoas que na verdade nem querem conversar, que nem querem falar sobre isso, que nem querem se transformar. Então, agradeço por vocês estarem aqui. Quem não puder ver isso aqui vai estar gravado, depois eu vou divulgar também, vou colocar o link ali nos stories. Se vocês quiserem passar essa live adiante, passem. Eu trouxe aqui de uma forma muito leve pra gente falar dessa lateralidade. Sim, isso transforma a gente, seja nas nossas relações, seja no que for. Isso transforma e nos deixa cada vez mais perto do nosso feminino de base. Que isso também é o que eu falo do feminino fértil. O que é um feminino fértil? É você viver a sua base. E hoje, o tema de hoje é você viver a lateralidade de base da sua vida. Porque quando a gente tá na nossa lateralidade invertida, que é o que eu vou explicar, vocês vão entender o quanto é difícil, é pesado, sabe? E eu falo isso assim, com muita energia, porque eu sei, eu já passei por tudo isso e sigo passando. Só que qual que é a grande diferença, né? Num dos cursos de Access que eu fiz, eu aprendi isso e eu levo isso independente da ferramenta. Por isso que o processo do autoconhecimento é importante. Não é sobre o que eu falo só da nova medicina germânica, que é incrível. Tem ferramentas incríveis hoje pra gente se acompanhar e evoluir, né? E o que ele fala o importante é, na verdade, que as situações desafiadoras, elas demorem mais para acontecer. E quando elas acontecem, que elas passem mais rápido. Então aqui ninguém tá na utopia, no sonho de viver uma vida perfeita, no sentido, ela é perfeita do jeito que ela é, né? Ela é perfeita com os altos e baixos, com os erros que fazem a gente evoluir. Não significa que hoje, porque eu trabalho com terapia e não sou mais publicitária, não sou mais produtora, eu sou um ser diferenciado. Não sou. Continuo tendo as minhas questões, continuo tendo o meu processo também de evolução, assim como a Val falou. Então, assim, o processo de evolução é contínuo. A gente vai evoluir até o nosso último piscar de olhos. Então, é importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente fica numa utopia tão grande de é tão difícil buscar essa perfeição que eu nem vou atrás de nada, né? Então, assim, eu vou ficar do jeito que tá, porque, é tão complicado e evoluir, se conhecer, então eu fico onde eu tô, né? Então, isso acaba muitas vezes limitando a gente a entender que o mais legal de tudo e a única coisa que a gente tem é esse agora, que é viver esse processo.
Então não tô aqui pra falar também que eu como canhota, como eu vou falar na quarta-feira, que eu já super me entendi na vida, muito pelo contrário, assim. Tenho terapeutas que me acompanham, tenho as amigas também que escutam os chororôs às vezes, faz parte, mas que passe mais rápido. Esse é o processo de autoconhecimento, esse é o processo de evolução, que passe mais rápido. E é isso que a gente faz todo dia, né? E é isso que eu venho aqui contribuir com vocês. Então hoje, falando das destras, lateralidade biológica, eu tô aqui bem destrinha, eu quis colocar uma roupa bem destra que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então assim, existe essa diferença até nesse se portar socialmente, tá? E vou falar uma coisa que é muito legal, assim, né? Olhando pra minha história também, quando eu tava me trocando ali no quarto, eu falei, eu quero colocar uma roupa bem de destra. E eu sou canhota. Aí, quando eu achei esse vestido, Beatriz Boer tá aqui, ela é dessa fase. Eu não sei se ela lembra desse vestido aqui quando eu usava na publicidade. Eu tava numa fase que eu estava na minha lateralidade completamente invertida. Só hoje eu entendo, né? Então, assim, isso acontece muito. Então, eu tava numa fase tentando me adaptar, porque eu tava tentando encontrar soluções na minha vida. E aí, pra mim, inverter essa lateralidade de base era uma solução. E aí eu usava essas roupinhas bem destrinhas, assim, vocês vão entender. Por quê? Porque ela tá ali no meu guarda-roupa, eu adoro esse vestido, é de uma marca que eu adoro. Então, assim, não consigo desapegar, mas não me representa mais, né? Mas aí eu quis colocar ele pra vir nesse jeito destrinho, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas então, vamos lá. Lateralidade é diferente de função motora, tá? O que isso significa? Lateralidade é a forma hormonal que o nosso cérebro funciona. É a capacidade de funcionamento dele num processo num sistema hormônio independente. Tá, falei X, né? Vamos trazer para o português. Sai do biologuês, vamos para o português. O que significa isso na nossa língua portuguesa? Que não tem nada a ver com a nossa capacidade motora, não tem a ver com motricidade. Se alguém aqui de repente tivesse questionamento, ou de repente estiver ouvindo, mas eu sou ambidestra, eu conheço pessoas que são ambidestras. Que legal, você tem uma capacidade motora a mais. Basicamente é isso. Mas por quê? Quando a gente fala desse sistema hormonodependente, a gente está falando dos hemisférios do cérebro, e aí cada hemisfério do nosso cérebro, ele é responsável por uma produção específica de hormônio. Então, a gente está falando do lado, o funcionamento aqui, né? O lado direito do cérebro produz o hormônio testosterona, hormônio masculino, né? Masculino. E o lado esquerdo do cérebro produz estrogênio. E aí, onde a gente vai, qual é o lado do nosso cérebro que faz esse funcionamento? Tá? Ai, Nana, mas por quê? Não tá fazendo sentido pra mim, porque ser canhota não é escrever com a mão esquerda e ser destra escrever com a mão direita, cortar um pão, né, sei lá. Não é isso. Não. Por quê? É só a gente pensar, por exemplo, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós. Muitas vezes, não tinha aquela... Eu já ouvi histórias, inclusive, acho que na minha família, assim, isso é algo que eu já ouvi, não é difícil de escutar das gerações mais antigas. Que ser canhoto era vergonha, ser canhoto era um problema, né, pra família e tal, era meio mau agouro, assim. Então, a criancinha já nascia, eles já treinavam essa criança pra escrever com a mão esquerda, né? Então, assim, é um treino, né? Mas não é a capacidade de acordo com o sistema hormônio independente. São coisas completamente diferentes, tá? Então, essa função biológica, assim, de ser destro e canhoto, faz parte dos nossos programas biológicos de sobrevivência. Deus do céu, 8h30 da noite, essa doida falando de programa biológico de sobrevivência. Vamos traduzir. O que significa esses programas biológicos de sobrevivência? Aqui eu tô falando tudo a nível biológico, tá, gente? Eu não tô falando sobre psicológico, emocional. São níveis biológicos arcaicos que saem da nossa capacidade racional, tá? Então, o que são esses programas biológicos de sobrevivência? São estratégias e soluções que nós criamos para nos mantermos vivos. Como animais, o que acontece com a natureza, com todos os animais, assim
como acontece conosco, né? Porque somos animais. Então, a gente a todo momento precisa criar esses sistemas a cada vez que a gente passa por uma situação de hiperestresse. E hiperestresse não significa o chefe vir gritar com você. Hiperestresse é toda e qualquer situação que de repente te coloque num risco de sobrevivência, que te coloque numa sensação de perigo. Aí a gente vai para os traumas, aí a gente vai para coisas que aconteceram. Por quê? Isso que você enxerga como perigo, que às vezes não é perigo para outra pessoa. Tem gente que, por exemplo, eu comecei a live falando que isso aqui pra mim era muito desafiador. Tem gente que liga a câmera, e assim, eu trabalhei 20 anos em comunicação, e pra mim era desafiador. E tem gente que nunca nem trabalhou com comunicação, que vai lá e liga uma câmera e fala tranquilamente. Eu conhecia pessoas que falavam, gente, nem com comunicação trabalha, tem uma profissão totalmente diferente da minha, é super desenvolto, super desinibido. Então, entende? Pra mim, então perigo é isso. Pra mim, ligar uma câmera pra fazer uma live era perigoso. Então, a gente não tá falando só de perigo de assalto ou de estresse de chefe. A gente tá falando de toda e qualquer situação que traz esse desconforto pra gente, né? E esse desconforto, com certeza, ele tem alguma ligação com a nossa história, que é algum momento da nossa história, principalmente na primeira infância, na nossa gestação, coisas que aconteceram com a nossa mãe, e aí aconteceram com a nossa mãe e a gente ali sendo gestado. Temos ali a mesma consciência, isso vem sim pra gente, né? E às vezes a gente já nasce com percepções semelhantes à da nossa mãe, que nasce com percepções semelhantes à das nossas avós, e por aí vai. Então, tudo isso que traz essa noção de perigo, nós criamos estratégias para não passar por esses perigos. E as estratégias funcionam, tanto funcionam que nós estamos vivos, né? Então assim, se a gente tá vivo é porque toda estratégia que a gente tá usando tá funcionando. Ela funciona, mas ela é a melhor estratégia? Não necessariamente, tá? Então, ser destra e ser canhota, ser destro e ser canhoto faz parte de um modo de funcionamento que sim, é uma solução pra gente. É uma das soluções que a gente encontra na nossa forma de interagir com essa natureza, com esse bando, tudo. Pra quê? Pra ajudar a gente a encontrar essas respostas cada vez mais rápido, pra que a gente saia desse estresse, né? Então, assim, quando um paciente chega para ser atendido, o que eu fico me perguntando é qual é o perigo dele enfrentar tal situação? Qual é a vantagem dele passar toda vez por essa situação? Eu preciso começar a juntar as pecinhas das histórias dos meus pacientes pensando dessa forma. Qual é a vantagem dele fazer isso? Porque existe uma vantagem. O que é um programa biológico de sobrevivência? É justamente uma pessoa que vive, uma mulher que vive relacionamentos abusivos em todas as relações. O que eu vou me perguntar? Qual é a vantagem? E é meio estranho falar isso, né? Que você fala, meu Deus, que vantagem, né? Entendam isso, gente. Não é, eu não tô falando de autorresponsabilidade, não vamos misturar as coisas. Mas qual é a vantagem que essa mulher tem ao estar em todas essas relações que elas são iguais? Porque muda o ano, muda o personagem, mas o roteiro é o mesmo. Existe alguma vantagem ali e alguma sensação de perigo caso ela viva algo diferente, né? Às vezes ela vai para uma estratégia, né? Vou dar outros exemplos aqui. A gente vai muito para as estratégias de replicar ou negar uma situação. Então, às vezes essa mulher que está vivendo relacionamentos abusivos de forma cíclica, às vezes para ela, é perigoso para ela, de repente. Vou dar exemplos, tá? Isso aqui não é escrito na pedra, cada um tem a sua história, mas eu tô trazendo exemplos que me vêm. Então, assim, às vezes é perigoso pra essa mulher se apegar realmente a um masculino saudável. Por quê? De repente, na história dela, ela era muito apegada ao pai e o pai faleceu quando ela era criança. E aí, qual é a estratégia dela? Não se apegar a homens que fazem bem pra ela, porque e se ela perde? Ela entra em perigos de novo. Porque para uma criança, por exemplo, a gente tá falando de um filhote. Esse filhote, ele precisa do pai e da mãe. Quando ele não tem a proteção de pai e mãe, ele entra, assim, num perigo visceral de vida. Só que a gente pega essa criancinha que sente esse perigo visceral, com toda a razão,
né? Porque ela precisa daquele pai, daquela mãe, daquele macho, daquela fêmea pra fazer com que ele continue vivo por uma boa parte ali da primeira infância. Só que o que acontece? Memória celular. Eu até postei um vídeo, quem não assistiu pode assistir, acho que eu coloquei hoje, de memória celular. Isso não é, mas eu não lembro. Nossa, mas como que eu vou guardar esse negócio? Nem lembro, eu tinha 3 anos, né? De repente, o pai faleceu quando tinha 3 anos, eu nem lembro. Não é sobre lembrar, gente. Não tem uma parte do cérebro, esse aqui é o inconsciente, tá aqui. É memória celular. A gente guarda isso dentro da gente. Então, se isso sim foi um perigo para ela, de repente ela evita se envolver com um masculino saudável. Ou é uma mulher que não se relaciona, né? Por quê? Porque se apegar é perigoso, porque vai que essa pessoa vai embora. Então, eu tô trazendo esses exemplos porque isso é uma estratégia biológica de sobrevivência. Quando a gente olha pro racional, é coerente? Não muito, porque você fala, óbvio que aquela mulher, ela quer um relacionamento saudável, é óbvio que ela quer muito, e ela merece viver isso. Mas existe um programa inteligente que sobrepõe o nosso racional, que ele funciona ali sim ou sim. Né? Porque se aquilo é perigoso, ela vai sair daquele perigo, ela vai achar estratégias, exatamente, Tânia, mecanismos de defesa. Ela vai achar uma forma de sair do que é perigoso para ela, tá? Então, uma frase que eu falo sempre para as minhas pacientes é: sobreviver exige adaptação o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está se adaptando, né? E como animais mesmo, assim, e isso tá lá no nosso arcaico, nos nossos instintos. Então, da mesma forma que um passarinho, quando a temperatura baixa muito, ele começa, ele meio que incha, né? As peninhas dele vão se abrindo. Quando ele dorme, ele não fica todo inchadinho. Por quê? Porque a temperatura dele vai baixar e ele todo inchadinho, assim, ele se protege, ele consegue trazer mais calor e segurar mais o calor ali. O que acontece quando a gente sente frio? E outras coisinhas também. A gente arrepia. Mas o quê? É o frio que faz isso com a gente. Então, a gente tem reações muito, muito semelhantes. E aí, vou trazer doenças, por exemplo, né? Que isso, assim, gente, senão a live não acaba nunca, né? Mas, por exemplo, um animal que se camufla na natureza. Qual é a vantagem desse animal camuflar? Ele se esconde. Por quê? Para ele sair dessa ameaça de um predador, de algo externo que tá ameaçando a vida dele. Ele vai lá e se camufla. O que é esse camuflar? A linhas bem gerais, tá? Bem gerais. O que é esse camuflar dentro da biologia? É um câncer de pele. Pode ser, tá? Pode ser um câncer de pele. Pode ser pintas, manchas, alergias, porque a gente está transformando a nossa pele, porque algo aqui no entorno está sendo perigoso pra gente. E a gente começa a fazer isso também, né? Mas por que eu não me camuflo? Porque, gente, né, a gente vai evoluindo também, né? Que bom. Então, assim, ou não, né? Às vezes seria bom a gente se camuflar de vez em quando. Mas a gente tem o mesmo processo, tá? E aí, trazendo essa base biológica para vocês entenderem do que eu tô falando, né? Dessa camada biológica, não é emocional. Vou fazer uma relação emocional porque eu sei que isso causa muita dúvida. E quando eu comecei a estudar isso, foi uma das partes mais, assim, que eu deslizava e virava e mexia, eu confundia, né? Então, vou trazer aqui pra vocês. Então, assim, qual que é a diferença desse biológico para uma camada emocional? Então, vou dar esse exemplo dessa mesma mulher, né? Essa mesma mulher que passa por, de repente, situações de relação abusiva, né? Aí, ela fala assim... Ela chega num psicólogo, né? São outras ferramentas, tá, gente? Não tem certo e errado. Mas são formas diferentes de tratar situações, de buscar autoconhecimento e evolução pessoal. Então, essa mulher, ela vai chegar no psicólogo e vai falar que ela é muito carente, né? Eu sou carente, eu não consigo deixar esse meu parceiro, eu não consigo fazer diferente. Então, eu tenho uma carência muito grande. Carência é esse aspecto psicológico, emocional. Quando a gente olha para a camada biológica, a gente está falando dos sistemas de desproteção biológicos dela que foram afetados. Essa criança, se essa mulher, quando criança, perdeu o pai, ela passou por uma desproteção, ela se sentiu desprotegida. E biologicamente, um animal na natureza, se sente desprotegido,
ele tá fadado à morte, né? E aí, o que ela faz? Ela vai replicando ou negando situações para que ela não chegue naquele momento de novo. Porque se ela chegar naquele momento de novo, ela pode de novo ter a mesma sensação da morte, né? Então, entendem a diferença de quando a gente traz uma camada emocional de ela é carente, ou ela tem, e tem os dois, né? Mas são níveis diferentes. Mas ela tem, sim, conflitos de desproteção, nessa história né, fictícia que eu contei. E aí, como que a lateralidade se liga a tudo isso, né? Vamos lá, o que é a lateralidade, então? Ela é tão biológica, mas ela é tão biológica, que ela acontece no momento da primeira divisão celular. Então, assim, é algo que não tem erro, entendeu? Se tem uma coisa que acontece você fez a primeira divisão ali, é certeza que você tá nesse mundo, você já sabe qual é a sua função biológica em relação à lateralidade, tá? E essa lateralidade, ela nunca muda, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, quando a gente fica fora dessa energia de base, que é o que eu tava falando da minha época que eu usava esse vestido, que eu era bem destrinha. Mudou minha lateralidade? Não, tá? E não é que mudou. E aí, gente, vamos sempre trazer pra ficar bem claro, assim, né? Mudou a minha lateralidade porque eu me portava como destra sendo canhota? Não mudou. Mas quando eu falo não mudou, não associem com ela virou destra, né? Ela não virou, ela continuou canhota. Aí sempre vai vir essa associação, né, de escrever com a mão. Não mudou, ela continuou canhota. Não, o que eu quero dizer é que a lateralidade de base não muda. Por quê? Porque o funcionamento cerebral não muda. Tá? Então, se eu, como canhota, continuo funcionando a partir do meu hemisfério direito, energia masculina, é aqui que eu vou ficar. Eu posso pôr estratégias de sobrevivência, e aí é que tá. Então, tudo a gente faz para se adaptar. A gente tá sempre se adaptando para sobreviver. Então, por estratégias de sobrevivência, eu passei a funcionar, porque se eu vejo, né, na minha época mesmo, se eu via que tudo inconsciente, né, gente? Mas assim, se eu entendi ali no meu universo o que estava acontecendo comigo, que não estava funcionando ser a canhota que trabalhava aqui por esse hemisfério, eu vou achar soluções nesse, né? Deixo de funcionar por esse hemisfério, por energia de base? Não. Mas o meu cérebro que sai dessa camada aí de consciência, ele vai procurar estratégias da outra forma. Né? Então é isso que vai acontecendo. E aí é por isso que muita gente, quando chega numa consulta, num atendimento, ou passa, né? Enfim, tô falando aqui, com certeza vocês estão relacionando com coisas da vida de vocês. Quando vocês falam, nossa, é como se eu não me reconhecesse. É como se eu tivesse que passar por situações que eu não gostaria de fazer, coisas que não são a minha cara, não são o meu jeito, não é a minha essência. E aí eu tô lá fazendo, mas eu não quero. Então, muitas vezes a gente acaba, por estratégia, funcionando fora da nossa energia. Ou, às vezes, achando que a gente tá super certa, né? Mas quando a gente olha pra trás, num processo de autoconhecimento, a gente fala, nossa, como foi pesado. E naquele momento, pra mim, era a decisão mais certa, eram as coisas mais certas que eu tava fazendo, né? Então, essa lateralidade, ela nunca vai mudar. Ela é a de base, né? A gente pode funcionar de acordo com o que é necessário. Mas mudar a lateralidade, ela não muda, tá? E aí, quando a gente fala se tiver fazendo sentido, gente, vão perguntando também, se tiverem pergunta, deixem uns coraçõezinhos aí, que é bom, porque, querendo ou não, quanto mais vocês interagem aqui, mais o Instagram, pelo algoritmo, também começa a entregar para outras pessoas, né? Então, que essa mensagem também comece a chegar para outras pessoas, ele começa a entregar a live ali, aparecendo para outras pessoas também. Então, a participação de vocês é importante para que essa mensagem chegue aí também mais adiante. E também tragam perguntas, tá? Porque tô aqui numa super aula, mas é bom interagir. Também eu gosto de responder as perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. A lateralidade, a gente tá falando de uma lei universal também, que é a questão da polaridade, né? Então, assim, a lei universal da polaridade são energias que sempre se complementam. Não existe a energia A sem a B e nem a B sem a A. Para tudo fazer sentido, é necessário que existam essas duas energias, essas duas forças, tá? E aí é onde a gente tá falando das forças masculinas e femininas,
né, de ser destro e canhoto. Então a gente também não tá falando de energia masculina e feminina como opção sexual. A gente tá falando do que funciona biologicamente. Oi, Mal, que honra! Nossa, Mal, eu falei de você agora há pouco, de uma frase linda sua. Gente, quem tava aqui, que eu falei aquela frase que eu até falei assim, aprendi no Access. A frase é dele, que é ele que fala, que eu falei dessa frase, que as coisas demorem mais pra acontecer e quando aconteçam que elas passem mais rápido. Nunca vou esquecer isso. Obrigada, gratidão, você tá aqui. Então, voltando, né? A questão da energia masculina e feminina, que tem a ver com destro e com canhoto, não é sobre opção sexual, é sobre biologia, né? Então, o que é a energia masculina, tá? A energia masculina, ela é uma energia ligada a território, ao avanço, à conquista, a reagir a um hiperestresse, tá? Essa é a energia quando a gente fala da energia masculina num sentido biológico, num sentido de o que essa energia, como essa energia masculina compõe a natureza, tá? Então é dessa forma. Qual é o exemplo mais clássico que eu posso dar sobre a materialização dessa energia masculina? É justamente no momento da criação da vida, a ejaculação, ela é pra fora, ela é o externo, ela é o avanço, ela é ir. Então a energia masculina, para criar vida, ela vai, né? Esse avanço, esse ir. E aí na outra polaridade, obviamente, a energia feminina, que é a energia do ninho, da proteção, da recepção, do acolhimento, né, de resolver muitas vezes uma situação, não na fuga, tá? Porque fuga pode trazer pode ser um termo um pouquinho, não é o melhor termo, né? A gente tá falando de um evitamento, de resolver nessa outra polaridade que não é essa reação, né? E aí também na natureza, quando a gente fala de criação de vida, o que é essa criação de vida da energia feminina? É justamente receber, né, esse espermatozoide, é formar, é nutrir, fazer com que exista aquela fusão ali e que aquela fusão, primeira fusão que aconteceu, vai ficar ali protegidinha por 40 semanas, 42 semanas, até que ela venha ao mundo. Então, assim, mais claro que isso, dentro das leis universais, do que é uma energia masculina e uma energia feminina, não tem como nem traduzir, né? E aí, ok, vamos formando os conceitos. Temos a energia masculina, temos a energia feminina. Legal. Na natureza isso é muito importante porque são energias que se complementam e nesse complemento de energias é onde tudo existe vida. Imagina se na natureza existisse só energia masculina ou só energia feminina. Não existiria vida porque elas se complementam. Essa é a camada 1 da natureza, mas a natureza não é simples assim, né? Ela é complexa, muito assim, a gente nunca vai entender, né, essa complexidade aí da natureza. Então, descendo mais uma camada que a gente é capaz de entender, pra onde vai essa energia masculina e feminina? Na lateralidade. Cheguei lá. Então, como que a gente vai falar dessa lateralidade? Vamos lá, gente. A gente vai falar então da energia feminina. Tô até com a minha colinha pra eu não me confundir, tá? Eu sei, mas assim, às vezes na fala a gente acaba trazendo informação errada e depois não tem como voltar. Então vamos lá. A energia feminina, a gente tá falando do lado esquerdo do cérebro, hemicórtex esquerdo, produção de estrogênio, tá? Então, se ela produz estrogênio aqui, é onde a gente tem a nossa energia de base feminina. Quem funciona desse lado do cérebro esquerdo aqui? Mulheres destras e homens canhotos. Sim, homens canhotos têm a energia de base feminina, tá? Por isso que já falei lá atrás, para evitar qualquer confusão em relação à teoria, né? Não é sobre opção sexual, não tem nada a ver com isso, é sobre energias mesmo. Aí a gente tá falando de hemicórtex direito. Bora para hemicórtex direito. Produção de testosterona, energia masculina. Funcionamento aqui. Para vocês deve estar invertido, né? Mas aqui é meu lado direito. Mulheres canhotas e homens destros, tá? Por quê? Não seria mais fácil deixar o feminino com a mulher, o masculino com o homem? Porque a natureza ela é tão perfeita. Porque imaginem a situação, né? Num cenário, vou dar um dos exemplos, tá? Num
num cenário de caos, de grande extinção, de grande destruição. Imagina se todas as mulheres reagissem da mesma forma, mulheres, né, todas as fêmeas reagissem da mesma forma e todos os machos reagissem da mesma forma. Não teria mais nada, né? Não sobraria vida. Então, isso garante, de alguma forma, sim, a preservação da espécie. A gente fala, assim, dos conflitos biológicos, dos aspectos biológicos como preservação de vida, mas também como preservação da espécie. Se a gente está aqui hoje como ser humano, homo sapiens, mamíferos que não estamos mais na água, a gente evoluiu como mamífero, porque existe uma evolução. Porque todas essas espécies conseguiram trazer programas biológicos de sobrevivência extremamente funcionais, né? Funcionou, tanto que a gente tá aqui. Porque imagina se tudo isso se outras coisas tivessem acontecido lá atrás, as espécies tivessem sido dizimadas, não existiria humano, né? Então, todos os programas biológicos que existiram lá atrás funcionaram. Nós, como humanos, estamos passando pelos nossos programas biológicos de sobrevivência também, para que a gente dê também, a gente é a base de uma continuidade aí que não fazemos ideia onde isso vai chegar, né? Então, essas energias, elas são extremamente importantes na natureza. E aí talvez vocês se perguntem, mas existe animal destro e canhoto? Sim. Mamíferos, estou falando de mamíferos, sim, tá? Então, se vocês olharem cachorrinho, gatinho de vocês, percebam, eles têm uma patinha predominante, tá? Por quê? Porque é o funcionamento biológico, é necessário. Talvez pra gente pensar num animal domesticado fique mais difícil, né? A gente pega lá o vira-lata da rua, ele vira rei dentro de casa. Então, assim, talvez ele só peça ração com a patinha direita. Mas, assim, vamos pensar numa situação... um leão, um tigre aí na natureza, uma girafa, uma zebra, né? Um lobo. Vamos falar de lobos. Então, assim, para uma sociedade, para alcateia, vamos lá para os coletivos, para aula de português, para uma alcateia funcionar, aqueles machos e aquelas fêmeas, eles precisam se entender ali no bando. Isso é uma noção que a gente chama de uma noção de hierarquização, tá? Então, essa hierarquização é importante porque, pensa aqui, o macho alfa, que ele é o macho destro, com essa energia masculina, ele é um macho que dentro daquele bando todo, ele vai liderar. Ele vai tomar as iniciativas em relação a território para avançar com todo o bando, né? Por quê? Imagina dentro de uma alcateia de lobos, todos os machos querendo fazer a mesma coisa. Eles se matam. Por quê? Não, eu sou dominante. Não, eu sou alfa. Não, eu sou alfa. Eles vão brigar até morrer. Por quê? Porque se todos são alfas, não existe a energia do recolhimento. Que é essa energia feminina que é o do recolhimento quando é necessário, né? É desse parar quando necessário, que não é uma fuga. Entende como é uma estratégia de sobrevivência, inclusive de todo o clã? Porque imagina se todo esse bando, né, todo bando, imagina se todo esse bando, as fêmeas ali ficassem esperando todos os machos alfa se entenderem, eles vão brigar até a morte. E se todos os machos brigarem até a morte, não existe reprodução, não existe mais espécie, eles mesmos eles acabam com eles mesmos, né? Então... Por isso que é mais do que, nossa, o lobo é canhoto. Não é, a gente traz isso para a nossa realidade. Mas não é, né? São funções diferentes, funções cerebrais diferentes. Só que a gente tem essas funções. E aí a gente aqui, né, como seres humanos, que a gente tem classificações para tudo e tal, aí nós somos destros e canhotos. Mas a nossa função de hierarquização é muito parecida. Aí vamos trazer para a nossa realidade. Vamos falar de... roda de amigos mesmo, né? Então, assim, a nossa roda de amigos, desde um círculo de amigos quando somos crianças até adultos. Não tem cada um com uma... vamos falar um pouquinho, sai do biológico, né? Mas, assim, personalidades. Personalidade não é biológico, mas vamos trazer assim pra vocês entenderem. Não tem pessoas de personalidades diferentes? Essas personalidades, elas podem ter muitas camadas e muitas derivações das estratégias biológicas, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer, as pessoas, elas têm funções diferentes.
Tem sempre a que é mais cuidadora, tem sempre a que é mais corajosa, encoraja as amigas, tem a que é meio mãezona, tem tudo isso, né? Então, por quê? Porque a gente precisa, né? Então, a nossa sociedade, assim, os animais, os mamíferos, os animais da natureza, nós não nascemos para viver sem um bando. A gente precisa desse bando para compor a nossa noção de identidade. E a partir do que eu vejo que os outros as outras pessoas são, eu também consigo definir quem eu sou. Né? Lei da polaridade mesmo. Eu enxergo o outro para entender quem eu sou, porque se não tem o outro, eu não sei quem eu sou. Eu preciso desse para resolver esse aqui, né? Então, a natureza, gente, é muito perfeita. E aí eu sempre vou trazer isso aqui como a maior perfeição. Nós somos muito perfeitos quando a gente olha toda essa camada biológica mesmo, quando a gente se coloca nesse lugar de fazer parte dessa natureza. É muito especial a gente começar a entender como a gente funciona. Porque as coisas, de alguma forma, não que fique fácil, tá? Não é questão de ser fácil, mas as coisas, elas ficam mais limpas de se entenderem. E a ferramenta, né, a leitura biológica, a nova medicina germânica, que hoje é a princípio. Eu tenho várias outras, tenho mais de 10 formações, eu uso várias coisas. Hoje eu fiz um atendimento, tô aqui com o meu tarozinho e tal, com o meu baralhinho e tal. Então, assim, tem axis, tem tudo, mas a nova medicina germânica, ela é uma ferramenta que ela traz um entendimento tão grande e ela, como ela vai para essa camada arcaica, ela simplifica muita coisa. Tá? Então é muito bonito, assim, da gente começar a entender dessa maneira bem pura quais são essas atitudes que a gente faz, tá? E aí, quem tá aqui e quem vai assistir depois, eu vou pedir pra vocês fazerem um teste. Pena que eu não consigo ver ninguém aqui. Então, algumas pessoas já devem ter feito, que me conhecem, mas quem nunca fez, vamos fazer o teste de lateralidade, tá? Porque se eu falei lá no começo da live que lateralidade não é sobre escrever, então, vocês já pararam pra pensar que não necessariamente você é destro ou canhoto, como você pensa que você é. Por quê? Se a lateralidade não tem a ver com essa coordenação motora, para pra pensar. De repente você não é destra. De repente você não é canhota. Então, qual é a sua lateralidade? Pois vamos testar agora. Então, vamos fazer esse teste. E esse teste, tá, gente? Eu falo assim brincando, mas é o teste que, se chega uma pessoa pra passar em atendimento comigo, eu vou fazer esse teste, tá? E a pessoa fica, que nada a ver. Mas é a forma mais pura pra gente entender a lateralidade mesmo, sem esse vício da coordenação motora. Então, pra gente fazer o teste de lateralidade, entender se somos destros ou canhotos, bater palma. Então, assim, vamos cantar parabéns, parabéns pra vida, parabéns pra você nessa data querida. Batam palma. Na hora que vocês baterem palma, cantem um grande parabéns. E aí, eu tenho certeza que vocês vão começar a reparar isso quando vocês forem aniversário, vocês vão saber quem é destro e quem é canhoto, tá? É o teste do aplauso. Eu falo brincando, mas é o teste do aplauso. Então, como que a gente sabe se a gente é destro ou canhoto? A mão que chega na palma, tá? Então, essa mão que chega na outra palma é a nossa mão de base, de fato. Eu sou canhota raiz, então é a minha mão esquerda. Mas eu já tive pacientes, um homem, que ele se dizia super destro e ele tinha muitas características de destro mesmo, assim, da conquista do território, de não sei o que e tal. Mas, assim, era canhoto. Batia lá a palma, não tinha nem condição dele bater com a direita, assim. Então, façam esse teste, me falem se deu certo, se vocês continuam aí sendo destros, sendo canhotos, me contem. Se alguém teve alguma grande descoberta agora, falem, porque às vezes acontece, tá? Então, assim, variações. Ai, Nana, mas sei lá, a pessoa bate palma assim. Não existe isso, tá, gente? A pessoa ela pode bater palma assim, mas estimula a pessoa. Tipo, faz assim. Existe um lado natural, tá? Isso aqui a gente fala até, tem um outro termo que a gente fala de anorexia intelectual, se não me engano, mas talvez não seja esse termo, mas são pessoas que às vezes estão até mais bloqueadas nas energias mesmo, assim, de trabalho, enfim. Ou só não tá trabalhando muita coordenação. Aí, Vi, você é canhota! Sabia? Você tem jeitinho de canhota, mulher, tá vendo? Óbvio que você é canhota.
Mas bato palma com a esquerda. Óbvio que você vai ser canhota. Assiste quarta-feira que eu vou falar tudo sobre os canhotos. Você vai ver. Você é muito canhota mesmo. Faz muito sentido. Então, assim, é isso que conta. Ah, tem gente que tem uma coordenação maravilhosa, bate palma assim. Tudo bem? Qual é a mão que tá chegando na palma, tá? Sempre pensem nisso. Então, cada um vai ter o seu jeitinho peculiar de bater palma, mas o que importa é a mão que chega na outra palma. Tem outras formas, outras não. Tem mais uma forma que é muito fiel de entender isso, tá? Que tem a ver também com os aspectos biológicos, mas eu não vou trazer aqui. Às vezes eu trago isso em algumas outras sessões, mas eu não vou trazer aqui em consultas particulares, né? Mas eu não vou trazer e o teste de aplauso já tá ótimo, já dá muito pra saber 99% das vezes. E aí, gente, eu vou trazer pra vocês. Deixa eu ver se tem como colocar aqui, peraí. Rolo da câmera, favoritos. Agora a gente vai começar a entrar. Eu vou trazer uns exemplos de destras aqui pra vocês verem, tá? Vou começar com umas e aí eu vou começar a descrever um pouco elas. E a gente vai entrar nas descrições das destrinhas. E aí a gente vai começar a falar das destrinhas. Vamos lá. Olha só. Cadê aqui? Vocês estão vendo, ó? Essa aqui, nossa queridinha do Brasil, Bruna Marquezine, destrinha. E, gente, eu fui olhando isso aqui porque às vezes pode acontecer da imagem tá invertida, né? Mas aí eu fui confirmando várias coisas. Eu olhava, deixa eu ver se a pinta tá do lado certo pra ver se a imagem não tá invertida. Então, assim, fui atrás dessas coisas porque eu não fico caçando qualquer fake news na internet, não, tá? Então, assim, Bruninha Marquezine, destrinha. E aí, vamos começar a olhar outras aqui, ó. Deixa eu ver. Escolher, parar de compartilhar. Deixa eu pegar outra pra vocês começarem a comparar. Aí eu vou trazer uma foto, quer ver? Olha a Bruna. Eu quero que vocês olhem muito essa foto dela aqui. Oi, Bruna, tudo bom? Tô fazendo um call com você. Bruna tá aqui com a gente na live, gente. Vou chegar nesse dia, falar pra ela, fazer uma análise ao vivo. Então, Bruna, prestem atenção no sorriso que ela tem. Por isso que eu tô meio de destrinha, tá, gente? Porque assim, ó, se eu virar a cabecinha, ficou até parecidinha com a Bruna, parece uma irmã mais velha, entende? Ela tem essa quedinha da cabeça, esse olhar mais doce. A gente tá falando de energia feminina. Então, qual é essa energia de base dessa mulher destra? É isso, ela é doce, ela tem um sorriso. E ela, diferente da canhota, que eu não vou dar muito spoiler da canhota, não, mas só um spoilerzinho, assim, pra vocês conseguirem comparar, né? A canhota, ela é diferente a conquista da canhota. A canhota, ela é conquistadora. Porque essa energia masculina da canhota, nesse sentido de avançar, de conquistar um território. Então, é quase que uma luta pra ela, né? Pra ela conquistar. Então, ai, obrigada, Mal. Que bom que tá gostando. Também me divirto muito, né? Acho que dá pra perceber que tô me divertindo aqui. Então, pra ela é uma conquista pra essa mulher canhota. Então, ela vai atrás mesmo do cara que ela quer. Agora, o que é? Aqui, ó, a Bruninha. Ela é uma destrinha. Ela tá aqui, dando um sorrisinho. E sabe o que é engraçado? Eu já vi umas entrevistas da Bruna. Tem uns podcasts e tal, eu já vi. E ela fala muito sobre... Ela é uma pessoa que ela é extremamente discreta. Ela, enfim, namorou o menino Ney por muito tempo. Mas, assim, as entrevistas que ela dá, ela sempre fala muito... que ela... É como se ela tivesse essa energia mesmo de esperar ser conquistada. E isso é muito da energia da destra, tá? A destra... Ela espera... Tem até um termo que a gente usa na biologia, tá? A destra, ela quer receber esse lugar do masculino. Ela quer receber esse lugar. Ela quer sentir que ela faz parte, mas ela quer ser... Não é se cortejar, tá, gente? A gente tá em 2023, não vou ficar falando umas papagaiadas, mas assim... Ela quer, sim, desse masculino, ela quer se sentir olhada, vista e abraçada por esse masculino. E a mulher canhota dessa energia masculina, ela vai no conquistar, tá? E aí na quarta vai ficar muito claro, quando eu trouxer até exemplos de mulheres mesmo, porque... A energia, vocês vão perceber que a energia é muito diferente entre uma e outra, tá? Vou trazer outros exemplos aqui, ó. Tchau, Bru! Obrigada pela live. Tchau, tchau.
A gente vai trazer aqui, ó, outra canhotinha. E eu trouxe aplaudindo pra ter certeza. Larissa Manoela. Larissa Manoela tá aí em alta, né, pelas situações. E olha só as questões que a Larissa Manoela tá passando. Primeiro, né, vamos olhar aí a história da Larissa Manoela. A Larissa Manoela, gente, ela busca o príncipe dela desde os 13 anos, essa menina namora. Então, assim, e ela, onde ela vive, gente? No mundo da Disney. Ela é louca pelas princesas. Então, essa energia cuidadora, essa energia de princesa mesmo, tá? Tem até o livro da Josie Cromer, que é a super maravilhosa desse mundo da medicina germânica, né? Depois do Dr. Hammer. O Dr. Hammer faleceu em 2017. Ela era braço direito, esquerdo dele, tradutora dele. Então, assim, todo o conhecimento tá com ela. Eu fiz um curso com ela esse final de semana, foi maravilhoso. E eu tô até com o livro dela aqui, ó. Peguei bastante coisa aqui pra retomar, né? O livro dela, de destros e canhotos. E ela fala, assim, de um jeito... pra ficar claro mesmo, né? Numa brincadeira, né? Ela é bem animada, assim. E ela fala muito sobre essa princesa, né? Que espera esse homem, né? E a Larissa Manoela, assim... Se tem alguma outra artista que a gente pode trazer um pouco dessa energia, eu sinceramente não sei quem. Olha o olhar dela, é muito parecido com o de Bruninha, né? Então, Lari tá aqui com a gente agora, tá vendo, ó? Essa cabecinha, é esse olhar do me conquiste, eu estou aqui pra você, né? É a forma que essa destra, ela expressa mesmo, assim, essa estar aberta pra receber esse masculino, né? Outro exemplo clássico de destra, destríssima, destrinha. Aplausos para Kate. Hello. Então, assim, destra, as roupas que ela usa, né, a forma. Então, assim, já trazendo spoiler, gente, óbvio, na hora que eu vi isso ontem, eu fui procurar isso de madrugada. Óbvio que Meghan Markle é canhota. E olha que interessante, tá? Eu achei várias fotos da Meghan Markle assinando coisas como destra. E ela é canhota, tá? Igual a Ivy. Não sei se ela tá aí ainda. Mas ela é canhota. Todas as fotos dela aplaudindo, canhotíssima. Ela vai assinar as coisas, ela pega com a direita. Talvez ela não saiba, gente. Vou treinar meu inglês pra falar isso pra ela. Mas a Kate não. A Kate destríssima, né? Então, assim, pela forma dela, pela forma que ela leva a vida, né? Que ela construiu a família dela. Então, assim, é uma visão bem da destra mesmo, né? Então, gente, deixa eu parar de compartilhar aqui. Trazendo esses exemplos e como são esses exemplos de vida mesmo, né? O estilo de vida da Kate, o estilo de vida da Bruna, né? E a gente tá falando da Larissa Manoela. Então, assim, eu não sei disso também de... Ai, mas será que ela não é uma mulher moderna, empoderada? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que ela acredita como verdade, né? E aí, existe uma coisa que a gente fala que é o patch hormonal, tá? Patch de... Ivy, você viu? Ó, você tá muito Meghan Markle, tá? É bem no estilinho. Então, o patch hormonal, patch de PAT, tá, gente? Não é patch de bicho, não. Patch de PAT. Patch hormonal é quando a gente tá vivendo essa energia de base invertida, tá? Então, muitas vezes, vamos pensar assim, Bruna Marquezine, quando ela, de repente, pensou assim, quer saber? Que menino nem o quê? Né? Já deu, passado. Vou pegar todo mundo. Ela pode ter feito isso? Pode. Pode ter sido bom? Pode. Mas, muito possivelmente, lá no fundo, ela não se sentia confortável fazendo isso. Mas aí tem as amigas que incentivam no sentido bom, né? De vai viver, você é jovem, vai conhecer pessoas, vai sair, né? Mas na essência dela, ela tem, gente, essa essência. A Kate Middleton tem também. Quem mais que eu falei? A Larissa Manoela. Eu não coloquei aqui também. A Fernanda Paes Leme Então, assim, a Fernanda Paes Leme, ela sempre dá entrevistas do quanto ela sempre buscou realmente uma relação. Então, elas colocam isso como uma prioridade muito grande, tá? E aí, viver nesse patch hormonal, às vezes é aquela fase da vida que as coisas não fazem sentido. Porque a partir do momento que a gente troca a nossa energia de base e vai viver numa energia que não é a nossa, a gente começa a criar situações que
também não vão fazer sentido. Por quê? Se a partir do momento que eu mudo a minha energia, eu começo a me portar de outra forma pra tentar encontrar uma solução pro que eu tô vivendo, e ok, mas coisas diferentes que não ressoam comigo também começam a chegar, e é onde a vida desequilibra, entendeu? Então, por isso que é importante esse processo de se conhecer. Então, depois do aplauso, comecem a olhar pra vocês, onde vocês estão de fato funcionando na energia de base de vocês ou não. E aí o que é importante? Olhar que isso se torna uma estratégia. Então, muito possivelmente, pode acontecer assim, no meu trabalho, vamos supor, a gente tá falando da destra, né? Então, no meu trabalho, eu acabo me importando de uma maneira muito... Como que eu vou dizer? Não tô achando outra palavra. Eu uso muito termo biológico hoje em dia, né? Mas muito feroz, né? Eu tô muito feroz, eu tô muito... não é agressiva, porque não é agressividade, é esse se impor, né? Que não é a energia da destra. E de repente ela precisa disso, porque essa é a solução que ela encontrou para ela conseguir lidar com os perigos que existem naquele cenário. E aí ela precisa se inverter. Só que isso é bom para ela? Resolve ali na hora, resolve, né? Porque aí ela tem as estratégias que ela precisa ter para lidar com aquela situação no dia a dia. Mas é confortável para ela? Não é. Talvez ela fosse aquela pessoa que ela quisesse chegar lá e ela sonha com um ambiente de trabalho de cara. Eu só quero cuidar do meu time, eu só quero cuidar das pessoas que estão comigo. Eu queria ter uma relação muito... que o meu chefe fosse realmente esse masculino que me pega pela mão e que me desenvolve profissionalmente. E eu não queria ficar nesse embate aqui com ele, tentando conquistar território, tentando provar a todo momento quem eu sou. Eu só queria que isso fosse... que ele me enxergasse e tomasse esse meu lugar, que ele me reconhecesse. Essa é a destra. Só que às vezes ela, num outro ambiente, ela precisa funcionar de um outro jeito. Porque se ela não funcionar assim, de repente ela perde o emprego dela. E às vezes no casamento tá tudo bem. Às vezes no casamento tá tudo certo, ela tem uma relação boa. Mas é um pouco difícil também, né? Porque eu falo muito, a nossa vida ela não é em caixinhas. Então pode de repente acabar misturando as coisas, você sai muito da tua energia. Então, mulheres destras, excelentes enfermeiras, pediatras, assistentes sociais, diplomatas, elas buscam essa proteção, dedicam-se muito à família, né? Tem esse olhar convidativo da sedução, então assim, elas têm um olharzinho fofo, vocês vão ver, comparar com as canhotas como é diferente, então elas estão sempre aqui, ó, te convidando, tipo, oi, tudo bom? Tô convidando você, com essa cabecinha de lado, assim, ó. Tipo destrinha, assim, sabe? Essa é a destra. Preocupadas com a imagem, estão sempre bonitinhas, porque pode chegar um masculino que pode levá-la pro mundo, né? As meninas destras são aquelas meninas que brincavam muito de boneca, que gostavam desse cuidar, que queriam irmãozinho pra cuidar, que quer ter irmãozinho, que quer ter o cachorrinho, que espreme o cachorrinho porque quer cuidar dele, né? Então essas são as destras, tá? Tem 1 minuto aqui, não sei se desliga ou não. Caso desligue, agradeço. Mas assim, se vocês tiverem dúvida, me perguntem também, tá? Como vocês aplicam isso, gente? Comecem a reparar esses lugares onde vocês não estão com essa energia. E agora tragam essa consciência. Por quê? Qual é a vantagem e qual é o perigo? Qual é a vantagem que eu tô tendo de não trabalhar a minha energia de base aqui? Né? Qual é o perigo se eu trabalhar a minha energia de base aqui? Né? Qual é o perigo se eu for quem eu realmente sou aqui? Né? Qual a estratégia que eu tô usando? Comecem a olhar pra isso, tá? E aí na quarta-feira a gente vai falar das canhotas e venham também, porque aí vai começar a compor as coisas. Eu não trouxe muito, mas quando a gente faz as comparações e chegar na sexta, vocês vão ver que tudo vai fazer muito sentido, vai ser muito, muito interessante. E uma coisa importante, o transgeracional também, tá? A nossa lateralidade, ela tem total a ver também com a energia que a nossa família precisa. Eu vou trazer isso quarto, então, com mais calma, tá? Desse transgeracional. Mas não somos destras e canhotas à toa, tá? A gente vem exatamente com a energia que o nosso clã precisa. Somos mulheres que vêm realmente resolver as dificuldades que o nosso clã teve até agora. Então, se são mulheres destras, né, no caso, mulheres que de repente foram muito fortes na história a ponto de desfazer coisas de uma forma disfuncional, uma família, né, essa força, vem uma mulher destra para recuperar essa amorosidade, para recuperar essa sensação de essa proteção, esse olhar carinhoso pro ninho, porque o clã dela, para continuar existindo, precisa dessa energia.
energia. Então não somos as mulheres que nós somos à toa. Então valorizem essa energia de base de vocês, porque ninguém tá aqui, ninguém nasce com a energia que nasce à toa, nada é aleatório. Então tudo nessa natureza tem um sentido muito mais profundo do que a nossa mente aqui limitada pode imaginar. Então, sou destra, sou canhota, viva isso, porque você é exatamente o que você precisa, inclusive para o seu clã. Se você tem filhos, inclusive para a mãe que você tem que ser, a energia que você tem que trazer para o seu filho, para sua filha, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Me falem depois, eu vou postar se gostaram, vai estar no YouTube se vocês quiserem passar essa live para alguém, quiserem assistir depois na velocidade mais rápida. Tô por aqui, obrigada, boa noite para todo mundo e até quarta-feira. Tchau, tchau.